Olá a todos. Essa é uma aula que foi elaborada em parceria entre eu e o professor Vicente. Uma aula que fala sobre as coordenadas cartesianas, também conhecidas ou também chamadas de sistemas de coordenadas. Você pode encontrar o mesmo assunto com o título de pares ordenados ou simplesmente coordenadas. Então, trata-se de uma aula que inicialmente é para apresentar o conceito para turmas de sétimo ano. Porém, serve muito bem para turmas de oitavo ano e nono ano, em termos de revisão. Se você quiser se recordar desse assunto, essa aula pode te ajudar. Então, para começar a entender as coordenadas cartesianas ou as coordenadas, basta a gente se recordar que você vai encontrar essa ideia em se tratando de comunicação por satélite. A comunicação por satélite, ela ocorre, por exemplo, quando você envia uma mensagem de WhatsApp para o seu amigo, ou alguma mensagem através de alguma outra rede social. Então, é por sistemas de coordenadas que a origem da mensagem e o destino da mensagem são encontrados. Você vai encontrar sistemas de coordenadas ou coordenadas cartesianas ali no GPS do seu pai. Se observar ali o GPS do seu pai, você vai ver esses quadradinhos que são chamados de malha quadriculada. Então, isso se trata de sistema de coordenadas. Entre outras aplicações, você encontra também as aplicações, as coordenadas cartesianas aplicadas nos videogames. A famosa mira da sniper ali do Counter-Strike ou de outros joguinhos de terceira pessoa, elas são baseadas em sistemas de coordenadas. Para você entender como funcionam as coordenadas cartesianas, preciso recordar aqui alguns tópicos que nós temos visto nas nossas aulas. Por exemplo, um deles é o conjunto dos números naturais. É aquele conjunto que talvez você tenha sido apresentado a esse conjunto antes mesmo de você aprender a falar. Antes mesmo de você aprender a se comunicar, você talvez já soubesse contar do 0 até o 10, até o 20, por aí vai. Então, esse conjunto bem primitivo, que começa ali no 0 e ele vai crescendo até o infinito, é chamado de conjunto dos números naturais. Todos os números desse conjunto são positivos. Quando nós agregamos aos números positivos, ao conjunto dos números naturais, os números negativos, nós fomos apresentados ao conjunto dos números inteiros. Então, no conjunto dos números inteiros, você tem o 0 e você cresce do 0 até o infinito. Só que além desses números que crescem até o infinito, vocês têm os números negativos, os números menores do que 0. São números que decrescem, números que se diminuem até o infinito também. Então, esse conjunto formado por 0, números positivos e números negativos, é o conjunto dos números inteiros. Algumas particularidades sobre os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, além de serem compostos por números negativos e positivos, é que aí todos os números são exatos. Você não vai ter número quebrado, você não vai ter número com vírgula, por assim dizer. Você não vai ter número na forma de fração. Todos esses números serão exatos. Outra particularidade muito importante é que quanto mais à direita ou acima estiver um número nesse conjunto, maior esse número será. Então, esse princípio é conhecido dos números naturais. Por exemplo, 1 é maior do que 0, o 2 é maior do que 1, o 3 é maior do que o 2, o 5 é maior do que o 3, o 7 é maior do que o 2, porque esses números estão mais à direita. Esse princípio ele vale para os números negativos também. Portanto, o menos 6 é maior do que o menos 7. O menos 5 é maior do que o menos 6. O menos 4 é maior do que o menos 5. E assim por diante. Conforme você vai caminhando para a direita, maiores vão ficando os números. O contrário também vale. Quanto mais à esquerda está um número, menor ele será.
Portanto, 1 é menor do que o 2, o 0 é menor do que 1, o menos 1, atenção, aqui é menor do que 0, o menos 2 é menor do que menos 1, o menos 3 é menor do que menos 2, e assim segue. Outra particularidade muito importante que nos levará, enfim, à nossa próxima etapa, é que os números inteiros, bem como qualquer outro número, mas nesse caso a gente está se concentrando aqui nos inteiros. Então, essa classe de números, ela pode ser organizada em retas. Veja aqui uma organização clássica, uma organização muito comum dos números inteiros. Você tem aqui uma reta horizontal e uma reta vertical. Essa combinação é chamada de plano cartesiano e nós vamos definir nesse momento como um sistema onde os números são distribuídos. Sempre que você tiver que montar o seu próprio plano cartesiano, a organização numérica ela tem que ser respeitada, não importa como os números aparecem para você. Quando você tiver que montar ele na reta, você tem que obedecer essa organização. Em se tratando de montar os números positivos, que estão à direita ou acima, as pessoas costumam não ter muita dificuldade. A dificuldade vem quando as pessoas têm, os estudantes, na verdade, têm que montar os números negativos. Então, quando essa dúvida surgir para você, a minha recomendação é que você use a técnica do espelhamento. O que é o espelhamento? Por exemplo, aqui você tem o número 1, do outro lado você vai ter o menos 1. Aqui você tem o 2, do outro lado você vai ter o menos 2. Se você tem 5 desse lado aqui, do outro lado do espelho, você vai ter que ter o menos 5. É imperativo que você obedeça essa montagem. É muito comum, quando a gente está trabalhando com o plano cartesiano, o aluno errar essa montagem. Então, falando um pouquinho aqui sobre o plano cartesiano, falando sobre os seus componentes, como vocês perceberam, ele tem uma reta vertical. Essa reta, no meio acadêmico, é chamada de eixo ou linha das ordenadas. Eu não costumo usar esse termo aí, tá? Caso você queira seguir nos seus estudos, esse termo vai aparecer. Eu prefiro usar o termo mais comum, o termo que é usado com mais frequência para essa reta. Nós damos a ela o nome, nós aplicamos a ela o nome ou aplicamos a ela a letra Y. Se apareceu o Y para você, você vai estar falando da reta vertical. Quase sempre é o Y que é atribuído a essa reta aí. Outra particularidade é a reta horizontal, que é chamada de linha ou eixo das abscissas. Ela também tem um termo para ela. Nós aplicamos a ela a letra X. Basicamente, eu vou me referir a essas linhas como linha Y e linha X. Mas enfim, o que são as coordenadas? Agora que a gente sabe o que é plano cartesiano, o que são as coordenadas? A melhor forma da gente entender o que é isso é utilizando um esquema. Aqui eu fiz um plano cartesiano e eu coloquei algumas figuras nesse plano cartesiano, algumas figuras que estão distribuídas baseadas em relação ao zero. O zero é o centro, vamos chamar desse mapa aqui. O zero podemos dizer que é o centro desse mapa. E essas figuras, elas estão distribuídas em relação a esse centro. Então vamos encontrar as coordenadas x e y dessas figuras, da localização dessas figuras. Vamos nos concentrar primeiro aqui no nosso jato. Nosso jato, em x, ele equivale a 7. Em y, ele equivale a 9. Portanto, eu digo que a coordenada desse jato é coordenada 7 em x e 9 em y. Essa é a coordenada de localização da figura. Vamos pensar um pouco sobre estacionamento agora. Você já deve estar pegando o espírito da coisa. Olha só. Em x eu tenho 12. Em y eu tenho menos 2. Portanto, eu digo que essa coordenada é a coordenada 12 menos 2. Observa que
a coordenada x sempre vem na frente. A coordenada y, ela tem sempre que vir na sequência. Essa ordem precisa ser obedecida. Vamos pensar aqui nas coordenadas do submarino. Submarino em x é menos 11, em y, menos 9. Portanto, suas coordenadas são x menos 11, y menos 9. Observa que não há uma grande dificuldade para identificar coordenadas. O que costuma representar algum desafio para os estudantes é o caso que ocorre aqui com esse centro de observação, com essa torre de observação. Observa que você vê claramente que em x ela equivale a 14. Só que você não consegue enxergar onde essa torre de comando caminha em y, justamente porque ela não se move em y, ela não tem coordenada em y. Nesse caso, quando não há coordenada y ou quando não há coordenada x, nós falamos que a coordenada é 0. Então, nós dizemos a respeito da torre de comando que sua coordenada é x14, y0. Eu acredito que vocês acharam bem simples a identificação das coordenadas. Talvez um desafio aí esteja aí no último caso, que eu acabei de explicar, tá? Observação importante. O número correspondente a x deve ser sempre representado antes do número correspondente a y. Se você encontrar as coordenadas e você fizer a inversão, representar o y antes do x, isso está errado. Se eu tiver que corrigir uma prova, um teste seu, e você tiver cometido essa gafe, esse deslize, vamos colocar assim, eu vou dar errado para você. É o grande erro, talvez o único, que você possa cometer quando você está encontrando coordenadas de localização. Então, podemos definir coordenada como uma combinação numérica que permite localizar objetos ou corpos em um plano ou local. Dá para ficar definido assim nesse momento para nós. Para a gente entender melhor do que se tratam as coordenadas, o que são coordenadas, eu propus na nossa plataforma algumas atividades para vocês. Então, vocês vão analisar essa figura e vocês vão encontrar as coordenadas correspondentes a cada uma das figuras, ok? Eu não vejo grandes dificuldades nesse tópico. Caso você tenha dúvidas, você pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários, eu tento esclarecer para vocês. Ou você pode mandar, se você for meu aluno, você pode mandar o e-mail com essas dúvidas para eu tentar te ajudar, para eu tentar esclarecer. Então, por hora é isso, pessoal. Até logo e a gente se vê.